ok? Hoje, você que está acostumado a me ver pregar, você vai me ver pregar de uma maneira diferente. Hoje eu gostaria de mais conversar com você através desta pregação, porque o tema é bastante delicado, mas tenho certeza que da mesma maneira, mesmo por mais que o linguajar seja diferente, o Senhor, Ele trará uma palavra para os nossos corações, amém? No texto que nós lemos, na carta de Pedro, para nós entendermos a real situação, o povo, a igreja, gostaria que você abrisse aí na sua casa, juntamente comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ok? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, diz assim: eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos na região de Ponto, da Galácia, da Capadócia e da província da Ásia, da Bitínia. Não falta ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu pela obra do Espírito mantê-los em obediência por meio do sacrifício de Jesus, que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Para que os irmãos entendam esse texto que o Senhor colocou no meu coração, este povo que está aqui na Ásia, na Capadócia, Ponto, Galácia, eles estão vivendo uma quarentena. Só que a quarentena deste povo é diferente da nossa. Eles estão vivendo uma quarentena porque a igreja está sendo perseguida. Eles estão sendo ameaçados de morte. Então, se eles fossem pegos na rua, eles iriam morrer. O isolamento deste povo é diferente do nosso isolamento. O isolamento desse povo não é por uma pandemia, não é por uma doença, não é por um vírus. O isolamento da igreja, ao qual Pedro está escrevendo esta carta, é por um motivo de eles proclamarem o Evangelho de Jesus. Então eles estão sendo obrigados a se esconderem, porque se eles não se esconderem, eles iriam morrer. Então eles estão vivendo uma quarentena, um momento de isolamento diferente do nosso. Só que em tudo, eles não abandonaram a Jesus. Por mais que o momento era difícil, eles não abandonaram a fé em Jesus. E Deus, pela sua bondade, usa o apóstolo Pedro para escrever uma carta para esta igreja que estava escondida, para esta igreja que estava vivendo um momento difícil, um momento de medo. Mas para terminar esta colocação, eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: qual é o isolamento, por qual motivo que nós estamos isolados? Por qual motivo que a igreja não pode se reunir no templo para adorar? Por qual motivo que as lojas estão fechadas? Por qual motivo que muitos pais de família têm perdido o emprego? Qual é o motivo? É o motivo da doença, é o motivo da pandemia. A nossa saúde pública já era um caos e acabou de piorar. Como se não bastasse, nós estamos vivendo há muito tempo uma outra crise, que é chamada uma crise política. E todas as vezes que nós ligamos a televisão, isso não é novidade de qualquer emissora, é o que tem que ser falado, tem que ser mostrado para o povo. Todas as vezes que nós ligamos, e não basta ligar a televisão, se nós pegarmos o nosso celular e colocarmos no Facebook, Instagram, outros meios, YouTube, nós vamos ver a crise mundial que esta pandemia está causando. Só que no Brasil existem duas crises, que é a crise da pandemia e a crise política. Então, nós que estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo um momento terrível de estresse, um momento terrível de ansiedade. O estresse por conta de tudo que a gente ouve.
e a ansiedade por conta de tudo que nós temos visto e ouvido. E isso causa nas pessoas um medo, um espanto. E é normal nós sentirmos medo. O que seria normal seria nós nos desesperarmos e tomarmos atitudes que não são atitudes de um cristão em Cristo Jesus, de um crente em Cristo. Então esse é o motivo do nosso isolamento. Esse é o motivo da nossa crise. Um motivo diferente da crise o qual os irmãos da igreja primitiva estavam vivendo. Porque a crise que eles estavam vivendo era uma crise deles apenas, não da comunidade toda, mas uma crise deles, daquela comunidade cristã. E quando eu falo crise, eu falo no sentido de a vida deles serem ameaçadas de serem tomadas. E eu tenho certeza que a nossa crise, ela é difícil, ela é. Pessoas têm morrido? Tem. Mas em nenhum momento nós estamos sendo ameaçados. Ainda podemos trabalhar para as empresas que estão abertas, ainda podemos fazer isso. Diferente de os nossos irmãos da igreja primitiva, que estavam morrendo por amor a Cristo. E Deus usa Pedro para enviar uma carta. Não era WhatsApp, né? O WhatsApp naquela época. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Eles estavam vivendo em isolamento, trancados, sem celular, sem televisão, sem tecnologia, sem internet. Não tinha ninguém para mandar um WhatsApp para eles para perguntar se estava tudo bem. Eles não tinham o privilégio que nós temos de ter um culto online, de poder, através do nosso celular, poder, mesmo que de uma maneira diferente, adorar a Deus, juntos em espírito. Eles não tinham, mas o que eu acho incrível é que eles nos ensinam como combater a ansiedade e o estresse. E Pedro, ele vai nos dar algumas diretrizes que eu queria deixar aqui para nós nesta noite. Então a gente já entende qual é a crise que aquela igreja está vivendo, qual é o isolamento e por que causa eles estão isolados. E Pedro, através da pessoa de Jesus, é inspirado a escrever uma carta para consolar aqueles irmãos, mas também tem algumas advertências para que eles se mantessem firmes nesse momento difícil. E o primeiro ponto, o primeiro convite que Pedro faz para aqueles irmãos é um convite para se alimentar de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. E eu gostaria de ler com vocês no capítulo 2, no versículo 1 e 3. O convite de Pedro. O primeiro convite que Pedro faz é o convite para nós limparmos a nossa casa, para nós limparmos a nossa mente. Primeira carta de Pedro, você que está em casa, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus, agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus, e assim crescerão maduros e completos em Deus. Pedro faz uma advertência para os irmãos, pedindo para que eles limpassem a casa. Esse é o primeiro convite que a palavra de Deus faz para você. Limpe a casa. Mas que casa, irmão Rodrigo? A nossa mente. Ele diz aqui para nós tirarmos e varrermos toda malícia, toda inveja, todo comentário maldoso. Porque assim, se a gente conseguir limpar a nossa mente, porque é fato,
Nós que estamos aqui, nós somos amigos, alguns jovens que estamos aqui, e entre a gente bate um papo, mas esse bate-papo hoje bíblico é com você que está me assistindo. Nós sabemos que o que nós ouvimos não é fácil. Nós estamos vivendo, como eu já disse aqui, como se não bastasse a pandemia, uma briga de pessoas por conta de coisas que são postadas. E a igreja, em vez de se unir, ela está se separando. E os jovens, em vez de estarem unidos em um só propósito, estão se separando por ideologias políticas, isso que é pior. E Jesus não nos chamou para viver isso. Pedro falou: limpe a sua mente do quê? De toda inveja, de toda maledicência, de tudo que não provém da palavra de Deus, para que a gente possa experimentar, Felipe, o bom leite. Algumas palavras diz que, como algumas versões diz que o leite materno. E essa versão que eu estou lendo fala que nós devemos ser como um bebê que se alimenta do leite materno. Nós só conseguiremos nos afastar desse estresse maluco que essa pandemia está nos deixando. Nós só conseguiremos nos desvincular desta loucura, desta briga que está na internet, quando nós deixarmos isso de lado e nós nos enchermos da palavra de Deus. Aleluias. E a palavra de Deus, Pedro diz que, porque você já reparou como é que uma criança faz? Eu não tenho filhos, mas tenho um sobrinho que vive lá em casa. E quando a gente faz a mamadeira, ele não fala, mas a mãozinha dele já vem doidinho para pegar o leite. É da mesma maneira que tem que sermos nós. Nós temos que ficar ansiosos para nos alimentarmos da palavra de Deus, aleluias, para nos alimentarmos do que é bom, porque aí o Espírito Santo vai transformar a nossa mente, e todo o estresse que esse mundo maluco nos causa, vai ser sanado e vencido através da palavra de Deus. Então ele nos faz um convite: limpe a casa. Se você está estressado por conta de tudo que você está vendo, ouvindo, pare de ver isso um pouco. Eu sei que é praticamente impossível, mas tem uma maneira. Leia a palavra de Deus. Está em casa, coloque um louvor. Chame um amigo para bater um papo, para falar de como era bom o tempo que nós estávamos aqui na casa de Deus. Chame um amigo para conversar sobre os seus planos futuros, sobre o casamento que você está marcando, você que é jovem, sobre os planos de um curso que você quer fazer. Você que é jovem, que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, porque é uma live para a igreja, mas é uma live para jovem também. Esqueça um pouco o viés ideológico que esse mundo nos praticamente faz engolir, e nos enchemos da palavra de Deus, aleluia, porque nós somos uma igreja, jovens unidos, que moraremos no mesmo céu, no mesmo ambiente de glória. Então não é o viés ideológico, o viés político, a propaganda, a doença que irá nos afastar da pessoa bendita do Senhor, mas nós precisamos limpar a casa, limpar a mente dessas coisas e nos enchermos da santa palavra de Deus. Aí nós teremos condições, como criança que vai ao encontro do alimento para se encher da palavra de Deus. O segundo convite que Pedro faz para os irmãos daquela igreja que estava sofrendo tanto, e faz para nós também, é um convite a viver a vida de Cristo. Amigos que estão aqui reunidos, e você que está na minha casa, que convite especial é esse, Mateus? O convite para viver a vida de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês. Está lá no capítulo 2, do versículo 21 ao 25. Eu vou ler aqui. Foi para este tipo de vida que vocês foram convidados. O mesmo Cristo que viveu, ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento, para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo.
Se nós estamos sofrendo, Brendo, é porque Jesus já sofreu por nós e está nos ensinando que se Ele foi capaz, porque Ele se despiu de toda a sua glória, se transformando em servo, e Ele sofreu tudo, e Pedro está dizendo que Ele passou tudo isso por nós. Veja, Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo o que é nome, mas não reagiu, sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Ele usou seu corpo de servo para carregar nossos pecados até a cruz e nos livrar do pecado, nos deixar livres para viver o caminho certo. Os ferimentos deles são a cura de vocês. Vocês eram ovelhas perdidas, sem saber quem era ou para onde iam. Agora são chamados pelo nome, guardados até o fim pelo pastor da alma de vocês. Esse convite para viver a vida de Cristo é saber que nessa vida nós sofreremos, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar desempregados. Essa live não é para te enganar, essa live é para te dizer a verdade, que nós sofreremos porque Cristo também sofreu. Mas Pedro diz que nós temos um pastor, que Ele cuida de nós, e esse pastor chama-se Jesus Cristo, e Ele tem cuidado da sua igreja. Então esse convite para viver a vida de Cristo é saber que por mais lutas e problemas que a gente tenha, o Senhor tem cuidado de nós. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo que porventura esta semana teve uma crise de ansiedade. Talvez você esteja aqui também, teve um problema com ansiedade, teve uma crise. Jesus tem cuidado de você, Jesus tem cuidado de nós. E uma das maneiras de combater a ansiedade nesse momento difícil é saber e ter a certeza que quando nós passamos a viver a vida de Cristo, nós temos alguém que cuida de nós a todos os momentos. Nós temos alguém que não nos abandona, por mais pecador que a gente seja. O sangue dele lava os nossos pecados. E quando nós decidimos aceitar este convite de viver a vida de Cristo, nós temos o perdão dele todos os dias. E o perdão dele alcança a qualquer um. E quando eu digo a qualquer um, não é desprezando ninguém, é porque não tem limites para o perdão de Jesus através do seu sangue. E quando nós aceitamos viver a vida de Cristo, Ele vai cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Fique tranquilo, a sua vida está sendo cuidada pelo nosso bom pastor, o Senhor Jesus. O quarto convite que Ele nos faz é um convite para pensar como Jesus pensou. Gostaria de ler com vocês capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Portanto, considerando que Jesus passou por tudo o que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como Ele. Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim serão capazes de viverem livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Quando a gente aprende a pensar como Cristo pensou, as coisas, a matéria, Brendo, a calúnia, as ofensas, as desavenças, os sentimentos ruins, aquele mau entendimento que a gente teve com alguém, quando nós paramos e aceitamos o convite de pensar como Cristo pensou, nós não somos escravos mais das nossas emoções.
Nós não somos escravos mais das coisas que temos, porque nós entendemos que Jesus se despiz, Ele deixou a sua glória. Como Filipenses diz, que Ele era da forma de Deus, Ele era igual a Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, se despiu de toda a sua glória e tomou a forma de servo. E achado na forma de servo, sofreu, foi humilhado. Quantas vezes Jesus não teve um teto para dormir? Quantas vezes Ele e os seus discípulos tiveram que caminhar. Jesus uma vez disse que o Filho do Homem não teve aonde repousar a sua cabeça. Ele se dispôs, Ele deixou toda a sua glória e passou a viver como servo. Só que, havendo sido achado na forma de servo, sofreu tudo que a gente sofrer nessa vida, Jesus já sofreu. Todos os medos que a gente tiver, Jesus já teve. Mas Ele, após morrer em morte de cruz, recebeu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus se dobram todos que estão nos céus e todos que estão na terra, e toda língua confessa e exalta e adora ao Senhor Jesus, Rei e Senhor da nossa vida. Pensar como Jesus é entender que nós não nos apegamos com esta vida, que nós não vamos nos apegar com uma notícia ruim que nós estamos recebendo. Não, nós vamos deitar hoje e vamos dormir tranquilos. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza que temos um Deus que cuida de nós. Pensar como Jesus, aceitar este convite de pensar como Jesus pensou, é ter a certeza de que enquanto estão bombardeando notícias mais destrutíveis possíveis para nós, nós não vamos nos apegar com essas notícias, nós não vamos nos apegar com o que nós temos, com os nossos bens, com o dinheiro. Não, nós vamos ficar tranquilos e descansar, porque quem pensa como Jesus, pensa na glória do Pai. Quem pensa como Jesus tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E o último convite que eu quero te dizer aqui, que ele faz para você que está estressado, para você que está ansioso. O primeiro convite é o convite para se alimentar da palavra de Deus. O segundo convite é para viver a vida de Cristo. O terceiro convite é para pensar como Jesus pensou. E o último convite que eu quero te fazer aqui através da palavra de Deus é o convite para viver a glória de Deus. Gostaria de ler com você no capítulo 4, nos versos 12 ao 19. Olha que incrível, quem aceita viver a glória de Deus. Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pensem que Deus não está no comando. Em vez disso, alegram-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual, e a glória está chegando. Quando você aceita viver a glória de Cristo, você está sendo refinado por Ele, para ser e experimentar da mesma glória que Jesus experimentou. Que coisa tremenda e maravilhosa. Se vocês sofrem abusos por causa de Cristo, consideram-se felizes. É o Espírito de Deus e a sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Mas se é porque vocês são cristãos, não pensem duas vezes, sejam orgulhosos da condição distinta, refletida nesse nome. Chegou a hora do julgamento,
e Ele começará pela sua própria família de Deus. Somos o primeiro da fila. Se começa conosco, imagina como será com aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Se os bons quase não resistem, o que será reservado para os maus? Então vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus manda? Fiquem tranquilos, confiem nele. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Quem vive a glória de Deus, Breno, tem esta certeza. Tenha certeza. Eu vou ler de novo aqui. Me falaram que deu uma travada aí em casa. Então, se vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos, confiem nele. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Quem aceita viver a glória de Deus tem descanso nele. Não precisa ficar ansioso com as coisas que irão acontecer amanhã. Não precisaremos ficar ansiosos, porque por mais que a gente perca nessa vida, nós temos segurança em Cristo Jesus. Sabe que glória é essa? Que glória especial é essa? É a glória de entender que nós temos Jesus em todos os momentos. E por mais difícil que esta vida possa parecer, o Senhor nos convida a viver e experimentar a glória dele. É no momento difícil você ser cheio do Espírito Santo. É no momento da agonia e da luta você receber a pessoa bendita do Espírito Santo na sua vida e ser cheio do Espírito Santo. É no momento mais tenebroso que a nossa nação possa passar. Porque eu mesmo, com 30 anos, nunca vivi isto que estou vivendo. Mas nós temos a certeza de que quem vive a glória de Deus experimenta o melhor de Deus nesta terra. Experimentar a pessoa bendita de Jesus através do Espírito Santo. Tem condições de dormir tranquilo, de dormir sentindo a presença de Deus, de acordar sentindo a presença de Deus, de pegar um ônibus, quem não tem carro, e dentro do ônibus colocar um louvor e sentir a presença de Deus. É num bate-papo entre amigos, Mateus. É numa hamburgueria, é numa pastelaria, numa pizzaria. É andando, é jogando uma bola, é fazendo qualquer coisa desta vida. Quem entrou e aceitou o convite de experimentar a glória de Deus, ela não tem condição, ela é incondicional. Nós sentimos a glória de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, porque a glória de Deus é muito grande, a presença de Deus é muito grande e muito gloriosa. Você quer ver a prova disso? Você está na tua casa e você sente a presença de Deus. Nós vivemos uma campanha aqui na igreja de 40 dias de oração. Nós encerramos esta campanha, e como nós sentimos a presença de Deus no nosso lar. Quantos momentos incríveis na presença de Deus, mesmo em meio à pandemia, nós não estamos experimentando. Quantas pessoas se desesperando, estando ansiosas. Deixa eu te dizer uma coisa, fique tranquilo, descanse na presença do Senhor. Nesta noite, Jesus te faz o convite: venha viver a minha glória, venha viver a minha presença, venha viver os benefícios de quem serve a Deus em espírito e em verdade. Ele é tremendo e é poderoso. E eu queria terminar esta reflexão com vocês, lendo o último texto, que é a conclusão desta mensagem. Deus tem a última palavra. Capítulo 5, gostaria de ler o verso 8
ao verso 11. Olha que leitura incrível. 1 Pedro capítulo 5, do verso 8 ao verso 11. Tenham uma mente tranquila, mas estejam atentos, o diabo está querendo atacar, e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda, vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontecem o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e planos gloriosos. Que palavra poderosa, de ânimo para nós aqui esta noite. Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, porque a luta não é para sempre, a adversidade não é para sempre. Tem um hino que os irmãos aqui, Gideões, cantam, é muito bonito e eu concordo com ele. Vai passar, esse momento difícil vai passar, esse momento de pandemia vai passar, e nós experimentaremos um ambiente novo, Brento. Um ambiente onde as pessoas, os irmãos, estarão com saudades. E quando entrarmos por essas portas, nós não importaremos mais com qual roupa estamos nos vestindo, com que penteado nós estamos vindo. Não nos importaremos mais com quem vai solar, com quem vai reger, com quem vai pregar. Será um ambiente novo, onde o que valerá é a comunhão que nós temos uns com os outros. Nesse momento de pandemia, Deus nos ensinou uma coisa muito incrível: como nós precisamos dos nossos irmãos, como nós precisamos de quem está do meu lado aqui, como eu preciso do Maurício, do Mateus, como eu preciso do Brendo, como eu preciso da Lilian, como eu preciso dos irmãos desta igreja, como eu preciso de estar abraçando vocês que estão me ouvindo, como nós precisamos uns dos outros. E para você que está aí na tua casa, que está entendendo o que Deus está dizendo aqui para nós, há um ambiente novo de Deus preparado para a tua igreja. E é um ambiente de glória, é um ambiente de alegria, é um ambiente de dons espirituais, é um ambiente onde nós entraremos por essas portas e nos alegraremos simplesmente por poder estar aqui, mesmo que não cantemos, que não preguemos, mas o simples fato de estarmos reunidos na presença de Deus valerá muito mais do que o ouro puro, do que a pedra de jaspe sardônica. Terá muito mais valor do que o maior bem que a gente tem nesta terra, porque nós desfrutaremos juntos da pessoa bendita de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Hoje eu pisei um pouco no freio, Brendo, porque eu queria conversar com os irmãos através da Bíblia. Porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Eu gostaria de encerrar mais uma vez falando para você: o Senhor nos convida a se alimentar dEle. O Senhor nos convida a viver a vida de Cristo. O Senhor nos convida a pensar como Jesus pensou. E o Senhor nos convida a viver a tua glória. E nós aceitando esses 4 convites, nós teremos a